Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa discussão, né? Só que dessa vez vamos discutir sobre a correção de energia de primeira ordem, né? e de AutoCADs de ordem zero. Tá? Antes de tudo, vamos fazer uma pequena recapitulação do que a gente viu aí nos vídeos anteriores. Né? A gente calculou o resultado da projeção P1 sobre L como sendo P1, né? Lambda, deixa eu colocar aqui, ó, lambda dividido por E menos H0, tá? Menos lambda P1 VP1, né? E aqui em cima P1 V P0L. Tá? A gente chegou nessa expressão para P1, né? E depois utilizamos essa expressão para chegar na expressão do P0L, né, no projetor P0 sobre os AutoCADs L, né, e obtemos uma equação até maior, né. Deixa eu pegar aqui a anotação, tá assim, ó, E menos ED0, tá, menos lambda P0 VP0. Aí envolve aqui um termo de ordem 2, né, de lambda, o P0 ao quadrado, ou lambda 0 ao quadrado, P0 VP1. Né? Aí aqui também tem um termo racional, menos H0, menos lambda V. Né? E aqui em cima, P1 V P0 P0L igual a zero, né? Chegamos nessas duas expressões, né, nos vídeos anteriores. E, bom, uma coisa chama a atenção, né? Nessa expressão para P0, assim como eu mencionei agora, aparece um termo de ordem 2, né, desse coeficiente lambda, né? Então, embora ele apareça como resultado dessa substituição, né, esses termos de ordem ao quadrado, a gente vai ver que ele gera um termo de ordem lambda no estado P0L. Tá? Na verdade, a gente viu isso, né, na aula anterior, só que eu deixei a discussão para esse vídeo. Né? E o que a gente viu no vídeo anterior é que para fazer essa redução a gente expande, né, a série de Taylor dos AutoCAD L e considera apenas os termos lá de primeira ordem, que são os L0s. Né? E com isso a gente chegou numa expressão, né? Foi essa daqui, ó, após algumas manipulações, né, de mudança de sinal até para ficar menos ED0 aqui, né, com sinal negativo e tudo mais. Né? E ficou assim, faltando uma justificativa, né, do porquê que a gente veio aqui por esse caminho. Né? Bom, primeiro temos que esse E menos ED0, né, ele é aquele deslocamento, né, de energia, aquela variação de energia, que eu vou chamar aqui de ΔI. Né? Isso sempre que esse E foi igual ao termo E1, ao alto valor E1. Né? Então, ao escrever essa equação dessa maneira, né, o que a gente tem aqui praticamente é a forma de uma equação secular, né, onde as raízes dela, né, podem ser obtidas por um cálculo de determinante. Tá? Então, ó, como assim? Como é que fica essa história toda? Né? Do jeito que está aqui colocado, né, é o equivalente a gente calcular o seguinte, ó, determinante de... Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho o termo de perturbação V, né, menos aqui, ó, a diferença de energia ΔL, que a gente chama de ΔL1. Né? Isso tem que ser igual a zero. Tá? Então isso aqui nada mais é do que a forma da equação secular. Né? Ok? Então, bom, o que a gente vai fazer vai ser visualizar isso na forma matricial. Né? Vamos colocar assim, ó, na forma
na forma matricial, temos, né? Então, temos esse VMM', que nada mais é do que os elementos de matriz, né, da perturbação. Então, vou colocar ele aqui na forma aberta, né, forma expandida como uma matriz, onde vamos ter aqui, ó, V11, V12, V21, V22, e aqui vai continuar até os G, até contemplar aí os G autoestados que a gente está no nosso subespaço, né? E enquanto que esse termo M0L, a gente sabe que eles não são exatamente, né, da mesma dimensão, né? Mas ao fazer esse produto interno, a gente pode representá-lo como um vetor, né? Onde o M vai ficar variando, né? Vou colocar aqui, ó, 10, L0, né? Um vetor coluna mesmo, né? 20, L0 e assim sucessivamente, né? E isso vai ser igual ao alto valor ΔL1, né, aplicado nesse mesmo alto vetor aqui. Certo? Então, isso aí é um sistema, né, de equações cujas raízes vão determinar os G autovalores. Δ1, ó, esse ΔL aqui, ele corresponde a G autovalores. A gente pode simbolizar como Δ1, Δ2, né, até chegar no ΔG1. Tá? Esse 1 aqui é só para simbolizar que é uma energia de primeira ordem, né? Então, com isso a gente tem o seguinte, ó, vou colocar assim, ó, portanto, né, da equação onde tiramos que o E menos ED0, esse E na verdade eu vou chamar aqui, ó, eu chamei ele de E1, poderia muito bem simbolizar com um índice aqui L, né, só para indicar que a gente está no espaço dos AutoCADs não degenerados, né? Então, essa energia é L de primeira ordem menos ED0, né? Então, a energia dos elementos do subespaço degenerado de ordem zero é o que a gente está chamando de ΔL1, né? Então, simplesmente isolando, né, esse L1, a gente vai ter que isso é igual a ΔL1 mais D0, né? Então, a gente pode obter esses M0, L0, né, para cada valor de L simplesmente aplicando o operador formado por esses elementos do subespaço degenerado, né? Então, ou seja, vou colocar assim, não, só continuar aqui, vou escrever nada não, né? Então, o L0, né, ele vai ser igual a gente pode colocar um projetor, né, na frente, que eu estou colocando aqui o P0, formado pelos M pertencente ao subespaço degenerado, de M0, M0, né, o produto externo M0, M0, aplicados em L mesmo, L0, né? Mas isso aqui é a mesma coisa, ó, isso aqui, esse M0 e L0 geram um coeficiente, né? Então, o que eu estou dizendo com essa equação, é um recurso que a gente já utilizou algumas vezes, é que eu posso escrever esse AutoCAD L0, né, M pertencente a D, como uma combinação linear, né, dos AutoCADs do subespaço degenerado, ou seja, dos AutoCADs M0. Aqui fica M0, L0, né, aplicados em M0.
Certo? Então a gente vai aproveitar, né, essa equação para entender o que acontece quando eu aplico aqui, ó, um VL0 a essa forma aberta do nosso cat L0. Né? Ou seja, eu vou aplicar aqui um BRA L0, V L0. Né? Então veja que o objetivo expresso aqui é simplesmente fazer uma espécie de diagonalização, né, da matriz dessa perturbação. Tá? Então por isso que eu estou aplicando bras e cats iguais. Meu objetivo são obter os elementos diagonais dessa matriz. Né? Então isso aqui vai ficar assim, ó, colocando na forma expressa, né, na forma explícita, né, como um somatório. Vou colocar aqui M', né, ambos pertencentes ao espaço degenerado, né, de M'0, aí aqui, colocar assim, M'0, o termo que eu já tenho, né, do VL0, que vai ser, abrir um parêntese, né, VL0, M'0, V, e aqui M0, L0, que é só o dual desse produto interno, né? Tudo isso aplicado em M0. Né? Porém, a gente já fez aí algumas vezes uma redução de notação dizendo que M0, vou colocar assim, ó, M'0, né, na verdade, pega aqui, ó, esse M'0 com esse M0 aplicados nesse V. Né? O que isso gera? É aquilo que a gente já chamou várias vezes de M, de V, M', tá? Uma redução de notação bastante útil nesse contexto. Então, com isso, a gente tem L0V, L0 igual somatório de M', né? Pega aqui esse produto interno de novo, L0, M', coloca aí o elemento de matriz V'M' e o dual daquele vetor, né? Que vai ser então o M0 e o L0. Então, por que escrever dessa forma, né? Bom, para quem ainda está com o curso de álgebra linear fresco, né, na cabeça, a gente sabe que quando uma matriz quadrada A, né, ela é diagonalizável, né, vou colocar aqui uma observação. Quando eu digo que uma matriz A é diagonalizável, significa que existe uma matriz invertível, que eu vou chamar de P', né, tal que a matriz diagonalizada vai ser igual a matriz diagonal, se você preferir assim, é igual a esse P' a P, né? Então é assim, basicamente dessa maneira que a gente faz para poder diagonalizar matrizes quando isso é possível fazer. Né? Então, veja que é basicamente o que a gente está escrevendo aqui, ó. Né? Eu tenho aqui o V'M', que é o que eu chamei de ar aqui na observação. Esse daqui pode ser a matriz inversa P-1, né? E essa daqui a matriz P. Né? Tem a mesma estrutura de uma diagonalização, portanto o resultado disso daqui, ou seja, esse elemento L0V, ele corresponde à matriz V, né? Na base dos AutoCADs degenerados L0, né? E que é diagonal nessa base, né? Vai resultar aí em G autovalores lambda, né? Então vai ser lambda 1, lambda 2, lambda G. Tá? Então, portanto, cadê? Vou escrever aqui. Portanto, né, esse elemento L0V L0,
ele vai ser uma matriz dessa forma aqui, ó. Vai ser uma matriz diagonal cujos elementos da diagonal serão lambda 1, lambda 2, até o gésimo elemento, lambda g, né? E todos os elementos fora da diagonal são zeros, né? Porque é uma matriz diagonal, né? Então, com isso, né, eu posso concluir aqui, né, é que bom, a gente pode observar aí dessa construção, né, que isso aí, faltou uma coisa, né? Faltou dizer que isso daqui corresponde ao nosso delta L1, né? A variação, né, de energia de primeira ordem, né? Então a gente pode observar que esses quetes de ordem zero, né, o que a gente obtém quando o lambda tende a zero, né, esses quetes de ordem zero que eu falo são esses L0s que aparecem aqui, ó, né? Eles são obtidos quando a gente tende o lambda a zero, tá? Só para enfatizar, foi isso que eu falei há alguns vídeos atrás, né? Então, eles são simplesmente uma combinação linear de vários elementos do subespaço degenerado, ou seja, combinação linear de vários M0s, né, que diagonalizam a perturbação V, como a gente mostrou aqui, né? E a forma geral desses elementos pode ser obtida por meio aqui dessa operação de L0V L0, né? E observa também, né, você pode observar que se o subespaço degenerado fosse o espaço inteiro, né, de todas as possibilidades, né, a gente teria resolvido com este método o problema de uma forma exata, não demandaria qualquer tipo de aproximação, né? Então a presença de autovetores, digamos assim, distantes, né, nos nossos subespaços que não são perturbados, né, que não pertencem ao subespaço degenerado, eles aparecerão somente em ordem mais alta, né? Então, primeira ordem e ordem mais altas para autovetores e segunda ordem e ordem mais altas para autovalores de energia, tá? Mas assim, eu sei que está uma discussão muito abstrata, né? Logo vou aplicar essa formulação em um problema, né, do livro para a gente ver como fica, né? Porque de fato é complicado a compreensão, né, essa diferença a priori, né, sobre essa diferença de dimensão dos AutoCADs degenerados e os AutoCADs não degenerados, desses M0 e desses L0, tá? Mas apesar de toda a formulação teórica, a gente vai ver melhor na aplicação em um exercício, ok? Então, no próximo vídeo a gente vai continuar essa discussão, porém discutir a correção de energia de segunda ordem, né? E AutoCADs agora de primeira ordem, não de ordem zero. Beleza? Então, até o próximo.